Hebreus capítulo 4, versículo 1. Vou ler um texto um pouquinho mais longo hoje. Temos a filha da Marisete, o genro que está nos visitando. Temos o Paulo e a Gemima, que eu conheço. Bem-vindos, tá? Quem mais? Bênção, né? Deus abençoe vocês. Hebreus capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto portanto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Quem aqui quer descanso? Glória a Deus. Quem aqui já entrou no descanso? Todos entraram. Quando você aceita Jesus, você botou o pé, você colocou o pé no caminho para o descanso. Mas uma coisa, nesse texto de Hebreus, ele faz uma conexão com Salmo 95 e também com Números e com Êxodo, dos episódios que aconteceram com o povo. Vocês lembram que nem todos que saíram, né? Nem todos que celebraram a Páscoa, nem todos que tiveram sangue nos umbrais das portas, nem todos que participaram ali, comeram daquele cordeiro, nem todos os que viram os milagres acontecer no Egito, como Deus tirou eles dali com mão forte, nem todos entraram no descanso. Aliás, somente 2. E isso é um alerta muito grande para nós hoje. Quando é que nós entramos no descanso? O dia que aceitamos Jesus. Sua alma já começou a descansar em Deus. A coisa mais preciosa que eu acho na vida é poder descansar. Vocês concordam comigo? Depois de um dia cansativo, depois de uma semana cansativa, depois de trabalhar muito a mente, quando a gente chega em casa e pode tomar um banho e descansar, o corpo é maravilhoso demais. E você imagina a nossa alma se ela não tivesse o descanso, que é ter a paz que só o Espírito Santo pode nos dar. Então, o que a humanidade hoje busca e o que a humanidade não entende qual é o propósito de Deus, é que eles são chamados para esse descanso. Porque o descanso do corpo é precioso, mas o descanso da alma é muitas vezes melhor. Porque o corpo pode buscar o lugar mais lindo, pode buscar o spa mais maravilhoso, pode buscar o país mais incrível, que se a alma estiver cansada, ele não vai poder nem desfrutar um pouquinho daquilo ali que nós estamos vendo ou que está sendo oferecido. Então, queridos, você entrou no descanso. Você, quando aceita Jesus, você já começou a caminhar para um descanso eterno e futuro. Mas enquanto você está aqui, você já entrou, você já fez parte, você já começou. E a geração do Êxodo, o escritor aos Hebreus, ele faz uma comparação com a igreja e com a geração do Êxodo. Aqueles todos que saíram de lá, por que é um alerta para nós?
Porque o povo do Êxodo viu os maiores milagres que alguém na terra pode ver. Você tem visto milagre? Eu, desde o dia que aceitei Jesus, eu tenho visto milagre. Você também tem visto milagre. Mas o que faz com que você permaneça e o que faz com que você vai entrar e permanecer no descanso eterno de Deus não são milagres. É a sua fé, a sua obediência e o seu temor a Deus. Milagre Deus sempre fez, Deus sempre vai fazer, até o dia que nós estivermos aqui, Ele vai continuar fazendo. Mas se milagre fosse uma garantia e uma certeza para você entrar no céu, toda aquela geração não teria perecido, porque foi a que mais viu milagres. Você nunca mais viu o mar se abrir para fazer uma multidão de milhões de milhares de pessoas atravessar a pé enxuto. E Deus fez isso com esse povo. E eles desprezaram, eles murmuraram, eles criticaram o líder e ficaram pelo caminho. Então é um alerta para nós, e o escritor vai dizer, olha, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado. É um alerta para nós. Você está, e nós estamos caminhando num tempo difícil, nós estamos caminhando num lugar onde nós vamos começar a ser perseguidos. E você não pode olhar para trás. Você não pode deixar a fé no seu coração esmorecer. Lembre-se disso. Cada vez que o povo murmurava, eles estavam duvidando daquilo que Deus havia prometido que faria para eles. Então não duvide no teu coração. O Deus que te chamou, o Deus que está permitindo você caminhar no descanso de Jesus, é o mesmo Deus que vai fazer você entrar na terra prometida, no céu. Ele não vai te desamparar um momento sequer. Não tenha medo de Faraó. Quem saiu do Egito? Faraó vem atrás, perseguição vem atrás, mas lembre-se de uma coisa, Deus te tirou da escravidão do pecado para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Deus te tirou do pecado e não tem nada pior do que a escravidão do pecado. Isso foi uma das coisas que o povo não entendeu. Quando Deus havia feito aqueles milagres, havia tirado eles dali, eles começaram a pensar em pepinos e melões do Egito. E esqueceram-se que eles passaram 430 anos escravos de Faraó, carregando uma carga pesada sobre os ombros deles. Escravo, não tinha a terra deles, não tinha a pátria deles. E Deus, quando nos chama, Ele quer nos tirar dessa escravidão do pecado. Nada é pior do que o peso do pecado. O pecado é terrível. Deus não fez o homem para se afastar dele. O pecado afasta o homem de Deus. E Deus não criou nenhum de nós para estarmos distante dele. Porque quando nós estamos perto, nós temos alegria, nós temos paz, nós temos plenitude na nossa alma. A despeito do que você está passando, como nós cantamos aqui hoje. Não importa a circunstância, não importa a luta. Quando a gente tem Jesus, a gente tem uma plena convicção de que nós vamos vencer. Para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-la, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Foi isso que fez. Toda vez que nós duvidamos, toda vez que nós não cremos. Quantos aqui têm promessa de Deus? Todos. Não duvide da promessa de Deus para a sua vida. Ele é um Deus que não mente a respeito das promessas. Ele é um Deus que não falha. E se você duvidar, você não está tendo fé no teu coração. E essa própria fé é Ele que nos dá, é Ele que coloca em nós pelo seu Espírito e pelo poder da palavra. Então não duvide, não duvide. Os israelitas falharam em responder em fé, porque eles olharam com olhos carnais. Deixa eu dizer algo para você que está aqui hoje, que está me ouvindo pelas redes sociais. Chegou o tempo de a gente não olhar mais com esses olhos. Nós temos que olhar para além deles. Nós temos que olhar com os olhos da fé. Se Deus falasse para você, alguns anos atrás, que você ia passar determinado tipo de luta, você acreditaria que ia vencer? Não, nem eu. Mas Deus não fala, sabe por quê? É a fé que faz com que você vá vencendo, com que você vá ultrapassando, com que você vai vencendo a cada dia. Então Ele só vai te sustentando. Ele não fala para você o que você vai passar, porque nós não estamos nem preparados para escutar.
mas Ele vai nos dando suporte, Ele vai enviando os anjos, Ele vai enviando pessoas, Ele vai enviando a palavra. E quando você olha para trás, você diz assim: eu passei aquilo, passou. Sabe por quê? Porque a fé no teu Deus não deixou você perecer, não deixou você esmurecer. Então é nisso que os israelitas falharam. E nós estamos caminhando rumo a Canaã celestial. Nós vamos ter perseguição, nós vamos ter faraó, nós vamos ter escassez. Mas saiba de uma coisa: você nunca poderá, você nunca ficará sem o maná, que é a provisão diária. Aquilo que você precisar, o Senhor enviará. Você não poderá também sair debaixo da nuvem e nem do lado da coluna de fogo. Vem faraó, vem, mas tem nuvem para te proteger do sol, tem a coluna de fogo para te proteger dos escorpiões do deserto, porque o seu Deus sabe para onde está te levando. Esse caminho com Ele é maravilhoso. Então eu quero que em nome de Jesus você aumente a sua fé no seu coração e peça: Espírito Santo, aumente a fé no meu coração. Nós temos que orar e pedir: Senhor, aumente a minha fé, porque eu não quero negar Jesus, eu não quero deixar de estar com a verdade e eu não quero deixar de falar a verdade em amor. Você será cheio do poder do Espírito Santo nesse tempo. Em nome de Jesus, receba essa palavra. O Espírito Santo vai te encher para este tempo, porque você vai chegar no descanso. Você já entrou nele, mas você não vai ficar de fora dele, como a maioria dos israelitas ficaram. Não vai não. Senhor está te preparando, Senhor está trabalhando com você, Senhor está trabalhando na sua casa, porque a sua casa precisa de um avivamento. E é isso que nós temos que entender. Tanto eles quanto a igreja receberam esta mesma promessa. Porém, o que fez eles ficarem lá, naquele deserto? Gente, milhões de judeus morreram no deserto pela murmuração, pela desobediência. Então nós não podemos, nós precisamos dizer: Espírito Santo, me ajuda. Eu quero adorar a Deus, eu quero ser fiel, eu quero ter uma boca grata. Seja sempre grato. Quando você estiver com vontade de murmurar e de reclamar, agradeça. Seja grato ao Senhor. Se livre da murmuração. Você sabia que é uma coisa que a gente aprende? Normalmente, se você foi criada com pais reclamões, mães que reclamavam de tudo, você tem a tendência de ser uma reclamosa, um reclamoso. Mas em nome de Jesus, você está no caminho, você já entrou e você tem que mudar isso. Você tem que crescer, você tem que ser maduro espiritualmente. Toda vez e toda pessoa que reclama demais, ela aumenta os níveis de exigência para ser feliz. Toda pessoa que é grata, ainda que ela tenha pouco, ela tem mais oportunidade e tem muito mais chance de ser uma pessoa feliz. E olha, nós temos que parar de reclamar, sabe por quê? Há 20 anos atrás, talvez há 30, na época das nossas mães ou das nossas avós, a vida era muito mais difícil do ponto de vista de organização, de limpeza, de cuidar de uma casa. Agora está tudo muito mais fácil. Mas você já viu tanto que tem gente que reclama? Então não é o que tem ou o que deixa de ter, é o que está dentro do seu coração. E o Senhor está olhando o que está aí dentro do seu coração. Você precisa aprender a adorar ao Senhor nesta caminhada para o céu. Vai dando glória ao Senhor, porque Ele vai suprindo as suas necessidades. Ele vai ajudando você nos momentos difíceis. É isso que o Espírito Santo espera de nós. Tem momento que não é fácil glorificar. Não é fácil glorificar na dor. Não é fácil glorificar a Deus na doença. Mas como eu estou rumo a Canaã celestial, eu vou dando glória ao meu Deus todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, até que Ele me alcance, até que eu chegue, até que eu encontre o meu Senhor. Tem que ser essa a nossa postura. O Espírito Santo está pedindo isso de nós. Faltou para eles o entendimento de que aquela saída ali, eles estavam deixando para trás a escravidão. E essa é outra coisa, o Senhor te tirou do mundo. E o mundo precisa sair da sua mente. Você tem a mente de Cristo. Você tem uma mente renovada pelo poder da palavra. Você tem uma mente que flui no Espírito Santo de Deus através da palavra. Então não deixa a mentalidade do mundo entrar na sua cabeça. Você tem uma mente renovada. Você não pensa como o mundo. Você não pensa. Você pensa como um servo de Deus. Você pensa como alguém que está caminhando para o céu.
Assim tem que ser o seu pensamento. E como é que eu renovo a minha mente, pastora? Pelo poder da palavra. A palavra renova a nossa mente. Eu duvido que alguém que leia a Bíblia, alguém que tenha contato com a palavra de Deus, alguém que escuta a palavra, que não tenha uma mente renovada. Duvido. Tem uma história que alguém me contou, não sei se foi alguém daqui, de uma cristã que casou com um muçulmano, e ele disse assim, olha, eu vou ler a Bíblia, porque eu vou te convencer de que a minha é a verdade. Ela falou, ok, combinado. E ele foi lendo, e ela esperando e orando por ele, e trabalhando em amor com ele, foi lendo. No final, sabe do que ele se convenceu? Que ele precisava de Jesus, porque Jesus amava ele. A palavra mudou a mente dele, a palavra deu a convicção correta para ele, a palavra disse para ele onde estava a verdade, a palavra mostrou para ele onde estava a mentira, e hoje ele é um convertido junto com a esposa dele. Essa palavra tem muito poder, então renove a sua mente pelo poder da palavra. Você recebeu Jesus, você saiu do Egito, você saiu da escravidão, você está rumo a Canaã celestial para entrar no descanso eterno. Está vindo o faraó? Você tem um lugar para se esconder. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você tem o esconderijo, esse esconderijo do Altíssimo é um lugar apropriado para cada um de vocês, personalizado. Um para o Josué, um para o Edson, um para o pastor, um para a pastora, cada um tem, sabe por quê? Deus sabe de como e aonde, que hora você precisa se esconder nele. Porque Ele conhece sua possibilidade, sua impossibilidade. Conhece sua força, mas conhece também a sua fraqueza. E o esconderijo do Altíssimo, o teu inimigo não vai te encontrar, não vai te achar. Não vai. Esconda nele. Ninguém vai conseguir te achar nesse lugar maravilhoso. Então não saia de debaixo da nuvem. Da agora em diante eu quero pedir, igreja, unidade em Cristo Recreio. Não saia mais de debaixo da nuvem. A nuvem tem uma coisa interessante. Ela se movimentava, o povo se movimentava. Ela parava, o povo parava. Você precisa estar em sintonia. Para onde o Espírito quer me levar, eu vou. Parou, para. Fica com Ele. Não movimente. É isso que o Senhor quer fazer. Quer te conduzir como filho amado, querido. Filho que foi resgatado por Ele. Então não saia. Não saia. Esse comportamento de dependência é o que o povo não teve no Egito. Olha que coisa incrível. 430 anos em escravidão. Deus fez todos aqueles prodígios para mostrar para ele. O próprio Moisés, quando Deus vai falar com ele. Mas como eu vou dizer para Faraó, quem é que falou comigo? E Deus tem aquele diálogo ali e fala para ele tudo o que ele tem que fazer. Foram feitos vários milagres. Vários milagres para mostrar para aqueles deuses que o Deus de Moisés era o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Mesmo assim, o povo vendo aquilo tudo, quando sai da escravidão, e Deus havia falado, vou levar para vocês para uma terra onde mana leite e mel, aonde vocês vão destruir as nações inimigas, e essa terra eu darei a vocês. Promessa de Deus, mas o povo não conseguiu entrar, eles não creram, eles não tiveram fé para chegar, e a desobediência e as murmurações fizeram com que eles ficassem pelo caminho. Tinha dia que morria muitos de uma vez por causa da ira de Deus contra tamanho pecado, construção de bezerro de ouro, prevaricação contra o líder, um monte de coisa, ficaram pelo caminho. Agora essa postura de você caminhar debaixo da nuvem, movimentar só quando a nuvem se movimenta, depender do maná, é uma postura que só se alcança pela fé. Se você veio para Jesus e você ainda age muito no racional, eu quero te convidar. Nós temos que agir no racional em muitas situações. Mas quando se trata de dependência de Deus, de conhecimento de Deus, de crescimento com o Senhor, você tem que aprender a depender dEle. Como uma criança que confia no seu pai. Como uma criança que pergunta tudo para Ele. Senhor, vou por aqui ou fico? Não vou? O Senhor quer que eu saia? O Senhor quer que eu fique? É isso que o seu pai está esperando de você. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima, você já se aproximou, você já está no caminho. Aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Senhor, além de salvar você, Ele ainda tem galardão para você. Você já viu um pai assim? Ele te salvou, Ele te tirou do Egito, te tirou do pecado, mas Ele ainda vai te galardoar. E não é só no futuro não, todos vocês aqui, se eu perguntasse, já foram galardoados por Deus, já receberam bênçãos de Deus, já receberam recompensas do Senhor. É isso que a palavra mostra. Então caminhe em fé. Não deixe nada tirar a convicção do seu coração. Não deixe nenhuma seta entrar na sua mente nesse momento. Porque não é tempo disso. É tempo de mente renovada. Sabe aquela coisa? Quando você vê um filme, se aquilo ali tem uma mensagem horrível, que a maioria tem mesmo, né? Ontem eu fui ver Top Gun. Depois fiquei nervosa de ver que eu não gosto de avião e ficar vendo Top Gun, né? Mas se tem uma mensagem maligna, você vai identificar, sabe por quê? Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. É isso que a fé faz conosco, sabe? Quando o inimigo vem lá longe, você já está identificando, porque o Espírito Santo te avisa, porque o teu pai não quer que você caia na armadilha do inimigo. Então que a fé seja hoje realçada no seu coração, porque você vai chegar. Você não estará, em nome de Jesus, você não vai estar na multidão dos que retrocedem. Muitos judeus retrocederam, mas eu vou ver você lá no céu. Eu quero ver você lá no céu. E você vai me ver lá no céu junto com você. Nós vamos entrar lá pelas portas, como a palavra diz. Porque Ele abriu, o véu rasgou, nós entraremos. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, Jesus, e não vai demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Anote esse texto na sua Bíblia. Nem coloquei onde que estava escrito, esqueci de colocar. Você não é dos que retrocedem para a perdição, mas você vai avançar em nome de Jesus para a salvação. A sua família vai, seus filhos vão entrar, nossos filhos vão entrar para a glória de Deus. Todos irão entrar nesse descanso maravilhoso. Não deixa ninguém para trás. A proposta de Faraó é que deixasse as crianças, lembram? A proposta dele, não deixe ninguém. O Senhor disse, não vai ficar nenhuma unha aqui no Egito, porque a tua herança, a tua família é a herança do Senhor, e todos vão entrar lá para a glória de Deus. Não retroceda, você não vai retroceder. Hebreus 10:39, o texto que eu falei. Martinho Lutero diz que a fé é como a cola entre a palavra e o coração. Sabe? Aqui está a palavra de Deus, aqui está seu coração. O que cola a palavra aí é a fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então eu te sugiro, você está precisando de mais fé? Se você não tiver tempo de ler a palavra, coloque a Bíblia em áudio e saia ouvindo. Está dirigindo, ouça a palavra. Acordou, ouça a palavra. Está andando, ouça a palavra. Está trabalhando, ouça a palavra. Porque ela vai produzir fé no seu coração. É isso que ela me diz, né? A palavra, ela tem esse poder. Esforcemos-nos para entrar naquele descanso. Como? Tem que haver esforço. Temos que estar alertas, temos que estar atentos. É claro que esse próprio esforço que nós temos que ter, ele não seria possível se você já não tivesse recebido de Jesus a fé. Se você já não tivesse sido salvo por Ele. Eu só me esforço para chegar no céu, porque Jesus já fez a obra maior de cruz. Ele já morreu, Ele já me deu poder para vencer principados e potestades. Mas tem que haver da nossa parte um empenho. Nós temos que querer chegar lá. Como eu sempre digo para vocês, não vai ser tomando suquinho e balançando na rede o tempo todo. Tem que haver músculos espirituais. E como é que eu alcanço músculos espirituais? Oração e palavra. Oração, palavra, jejum. Oração e palavra, isso você alcança músculos espirituais. Fortaleça a sua musculatura espiritual. Você está numa caminhada que eu e você não sabemos qual dia que ela vai terminar. Se você soubesse que era 40 dias, um mês, mas nós não sabemos.
A Bíblia diz que está perto. Pelos sinais, a gente acha que está muito perto. Mas nós precisamos, enquanto ela não chega, fortalecer a nossa musculatura espiritual. Estando em sintonia. Como é que eu faço isso, pastora? Retornando diariamente ao nosso batismo. O que o batismo te lembra? Da sua morte para o mundo e da sua vida para Jesus. Retorna todo dia a Ele. Todo dia você precisa morrer para o mundo e ressuscitar para Deus. Todo dia, se você não tomar cuidado, o mundo quer tomar um pedacinho do seu coração, um pouquinho da sua mente, mais uma coisinha, e quando você vê, você já está preso nele de novo. Mas quando você tem a fé, quando você tem a palavra, quando você deixa o Espírito agir em você, você vai sendo transformado de glória em glória. E a Bíblia vai dizer que a vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Oh, queridos, isto é a fé. E todos nós que estamos aqui temos à nossa disposição esse poder maravilhoso, porque é o Espírito Santo que vai fazendo em nós. Como que eu posso, pastora, todo dia, confiando na misericórdia de Deus, em Cristo, que preparou o nosso descanso lá no céu. E o apóstolo João vai dizer, João 14, não se turbe o vosso coração. Tem alguém com o coração turbado? Tem alguns que estão com o coração turbado porque não acreditam mais que Jesus vai voltar. Ou acha que já voltou ou que o milênio já foi instaurado. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar, moradas. Já imaginou como é que vai ser a sua casa lá no céu? Na Nova Jerusalém, pastora? Não vai ter casa diferente da outra, não vai ter mansão e casebre, porque Deus preparou uma casa que todos foram e vão entrar nela pelo poder do sangue de Jesus que morreu por você. Ele foi preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você estará lá, você entrará lá. Oh, queridos, eu tenho saudade, eu tenho vontade desse dia chegar. Chega, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Quando nós temos uma identidade do céu, o mundo te incomoda. É bom estar aqui, é bom trabalhar aqui? Sim, mas tem algo que nos incomoda. Tem algo que faz nós termos saudade do céu. Porque a nossa identidade, ela foi regenerada, ela foi transformada por Jesus. E parece que nada mais faz sentido, porque nós temos saudade de que Ele venha e nos leve para a morada. É bem verdade que tudo depois aqui vai voltar para cá mesmo, né? Você acha que Deus fez essa terra para acabar com ela? Não, Ele vai renová-la. E o apóstolo Pedro diz que ela será renovada com fogo, será purificada com fogo. Eu fico imaginando, né? A gente mora aqui perto de canais lindos, né? E eu fico pensando, como que será esses canais no milênio, hein, pastor? Deve ser uma coisa cristalina, uma água maravilhosa, sem odor. Tudo perfeito, como era no Éden. E que o homem perdeu esse lugar. Mas eu e você que entramos no descanso, nós vamos voltar para Nova Jerusalém aqui. Nós vamos voltar, porque Ele vai restaurar isso aqui para mim e para você morar. Não sei qual a dimensão, não sei se vai ser essa coisa física, não, creio que será outra dimensão. Mas nós estaremos aqui com o Senhor, governando com Ele em Jerusalém. Ele foi preparar para você que aceitou Jesus. Para você que recebeu o sacrifício da cruz, muitas moradas, muitas. E os nossos irmãos que já foram, aqueles que já se passaram, né? Então, queridos, a pessoa que se esforça, ela é auxiliada pela palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. E aí, esse final do texto aqui, olha, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E o salmista Davi disse assim, olha, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Como é que está a sua alma? Está apegada ao pó? Não consegue se levantar? A palavra tem o poder de levantar a nossa alma. Quantas vezes, é interessante, né? Eu quase não faço isso não, mas há um tempo atrás eu falei assim, Senhor, fala comigo na tua palavra. Tem alguns irmãos que chamam isso de bibliomancia, tá? Pessoa que nunca lê a Bíblia e fica abrindo, né, pastor? Tchum, bota o dedo aqui. Eu fiz isso umas 3 vezes só na minha vida. Incrível como é que a palavra que Deus me fez 66 livros, abrir assim, do nada, num local onde eu precisava ouvir. Sabe o que é isso?
Deus querendo falar conosco. Já fez isso com você, né, Daniel? Isso, Deus fala conosco. Quando você faz isso com fé. Quando você não faz por preguiça, quando você não faz porque não lê a Bíblia, não. Leia a Bíblia sempre. Mas eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra tua. Aquela palavra foi certeira. Era tudo bem que eu preparei dentro dela uma mensagem para a igreja, mas antes ela foi para mim, certo? Porque a palavra tem esse poder, ela é viva e eficaz. Aonde ela vai, ela tem eficácia, ela produz mudança. E ele vai dizer ainda que ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Nenhuma arma, nenhuma ferramenta tem esse poder de penetrar até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. Mas a palavra de Deus tem. Então você quer transformação para a vida? Mergulhe na palavra e fala, Espírito Santo, me fala comigo, me ajuda a entender o que o Senhor quer dizer nisso aqui, me ajuda a entender a palavra. Você vai ver a mudança sendo provocada no seu coração e na sua mente. Quando um novo convertido aceita Jesus, dê para ele a palavra. Ele precisa conhecer, ele precisa ouvir, ele precisa escutar, porque é a palavra que vai nos moldando conforme a imagem, a semelhança do nosso Deus. E ele vai dizer que ela é mais cortante do que espada de 2 gumes, né? Ela tem o poder de romper. Quando a palavra faz isso no seu coração, ao mesmo tempo ela está rompendo toda a barreira entre você e Deus. A palavra tem esse poder. A penetração dela na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é para discernir, fazer com que você se veja diante de Deus, como você está, e o que a palavra diz que você é, e como você está. Então, quando ela faz isso com você, ela tem o poder de romper toda a separação que há entre você e Deus, porque ela te aproxima de Deus, ela te leva para a presença dEle. Então, faça isso, meu querido irmão. Leia a palavra, menos redes sociais, menos Instagram, menos tudo aí, e leia a palavra. Você precisa ler a palavra. Tem muita coisa boa na rede social? Tem, mas o Espírito quer que você entre lá no seu quarto e leia a palavra e peça a Ele para falar contigo. Você não pode deixar, isso é uma disciplina espiritual que foi se perdendo e nós estamos nos distanciando da palavra. Mas o Senhor quer que nós voltemos, porque nós estamos caminhando e vai ter muita coisa aqui para esse final que nós precisamos saber. Nós precisamos estar vivo na nossa memória e na nossa mente quando vierem os ataques contra nós. Então é uma espada cortante de 2 gumes, tanto corta de um lado quanto corta do outro. Ela corta para te salvar, mas se não obedecer também, ela corta para condenar, para juízo. Que coisa linda é a palavra de Deus. Ela nos julga, é por ela que nós somos julgados, né? Dividir alma e espírito, ela desnuda, ela fere, mas também ela cura e ela refrigera a tua alma. Ela tem o poder de fazer isso. Muitos estão precisando de uma espada que corte, uma espada que fira. Mas o Deus que faz a ferida pela palavra, Ele traz a cura pela própria palavra. Ele é a palavra. A lei do Senhor é perfeita. Perfeita. Nesse tempo de relativismo, eu quero te dizer que a lei do Senhor, ela é perfeita e refrigera a alma. Não tem erro aqui. Para você, homem e mulher, que precisa de retornar ao seu Criador, que precisa de ter paz, que precisa de tirar essa inquietação da sua alma, do seu coração e da sua mente. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Você sabe o que é refrigério? Todos nós sabemos. Aquele verão de 40 graus, que você chega em casa, toma um banho gelado e deita no ar-condicionado. Você tem um refrigério para o corpo, mas refrigério para a alma, só Jesus pode dar, através da sua palavra. Você precisa mergulhar na palavra, você precisa da palavra. A lei do Senhor é perfeita. Por mais que alguém vai dizer que é um livro ultrapassado, por mais que alguém vai dizer que é um livro preconceituoso, eu estou aqui para dizer que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a tua alma. Você precisa encontrar essa palavra. Quantas pessoas que eu já vi trabalhando com a Donep, homens ricos, cheios de dinheiro, nunca tinha pegado uma Bíblia, e de repente Deus puxa o tapete deles e faz eles ficarem sem nada, e de repente alguém dá uma palavra para eles. Uma vez eu vi um engenheiro, bem do tempo da construção do metrô do Rio de Janeiro,
Ele disse que nunca tinha pegado uma Bíblia. Ele trabalhava tanto que os filhos dele nem conheciam mais ele. E ele disse que alguém chamou ele para um jantar, ele foi. Aí no outro dia ele estava muito triste, aí ele pegou a palavra e falou assim: Deus, fala comigo. E ele disse que abriu. E Deus começou a falar com ele exatamente no Salmo, na linguagem de engenharia que ele sabia e conhecia. O Senhor, se o Senhor não edificar a casa dele estava destruída. E ele sabia bem o que é uma edificação, tanto de casa, quanto de prédio, quanto de metrô. Ele disse que quando leu aquilo ali, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Ele disse que aquilo entrou no coração dele assim como uma flecha. E ele passou a mergulhar na Bíblia, ele lia a Bíblia a semana toda. Hoje é um servo de Deus. Então, queridos, olha o poder da palavra. Ela é como um martelo que esmiuça a pedra, quebra. Se precisa quebrar, ela quebra, porque ela convence. Então não há nenhum espaço no seu ser em que a palavra de Deus não possa penetrar. Pensa numa área que você fala: isso aqui é muito meu segredo, isso aqui eu não conto para ninguém. O Senhor penetra aí, a palavra penetra aí. Ele sabe exatamente como é que isso está aí. Isso é lindo. Ninguém se esconde da palavra do Senhor, que ela mostra quem nós somos. Ela mostra como nós estamos. Ela expõe a verdadeira situação do seu coração e da sua mente. Se são pensamentos, uma das coisas mais incríveis que tem no ser humano é o pensamento, né? Você sabe que um pensamento, ele tem poder de te elevar ou de te derrotar. E hoje nós vivemos uma população grande, com pensamentos acelerados, pensamentos recorrentes, pensamentos disfuncionais e crenças desadaptativas e disfuncionais. O que é isso? Você acredita em algo que na verdade não existe. Fato não existe, só está na sua mente. É uma das coisas mais terríveis na mente humana hoje. Mas eu quero dizer para você uma coisa: a palavra de Deus penetra neste lugar. A palavra de Deus mostra a verdade acerca do que você está pensando ou do que você deixou entrar na sua mente. Se são desejos nocivos, a palavra penetra. Se são esses esquemas mentais, a palavra penetra. E aí Paulo tem um texto em 2 Coríntios 10, 5 que eu gosto muito. É muito para esse tempo esse texto. É para esse tempo. Você precisa desse versículo. Anota na sua Bíblia. Anulando nós sofismas. Sofismas são argumentos aparentemente lógicos, mas são mentirosos. Ou tem um pouco de verdade, o resto é mentira embutido. Isso é o que a mídia hoje mais faz. Terrível isso. As coisas são passadas como se fosse verdade, mas na verdade são sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você sabe que tem muita gente que acha que nós somos idiotas, né? Porque somos crentes, né? Tem muita gente boa que acha isso. Deixa eles pensarem. Porque nós estamos aqui caminhando para Canaã celestial. Com uma mente renovada pelo poder do Espírito. Com uma família guardada pelo Senhor. Com casamentos que Deus guarda 20, 30, 40 anos. A gente faz dar certo porque temos fé no nosso coração. E fazemos ser bom, não é para ser peso, não é para ser ruim, não. Não é porque somos melhor do que ninguém, não. Mas é porque é uma promessa de Deus para a sua família, para o seu casamento. Isso a palavra faz conosco. Anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento. Um pensamento, ele não é puro, ele não nasce puro em você. O pensamento, ele é formado por coisas externas que nós vemos. Ele é formado por atitudes intrapsíquicas que você tem. A forma como você foi criado, a forma como você foi formado, a vida que você está levando hoje, o problema ou a bonança que você está passando hoje. Tudo isso faz com que os nossos pensamentos sejam formados. Se nós saíssemos daqui, fôssemos entrar num lugar assim, bem suntuoso, bem chique, com roupa de gala, você ia ver que o comportamento ia mudar. Por quê? Porque já vem no pensamento que aquele ambiente é um ambiente formal. É um ambiente que nós temos que estar ali bem tranquilo. Isso vem o quê? Pensamento. Veio por causa de quê? Por causa do ambiente. Então o pensamento, ele é múltiplo para ser formado. Mas aqui Paulo vai dizer,
que nós levando cativo, anulando os sofismas, a palavra de Deus anula, e você leva o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Aquilo que for desobediência, o Espírito Santo vai mostrar para você na palavra. Você vai entender pelo poder dessa palavra que penetra, que fere e que cura ao mesmo tempo. Olha que versículo precioso, anota aí, 2 Coríntios 10, 5. Eu sei que vocês conhecem, mas é bom anotar. Se são pensamentos, se são condições de personalidade, tudo, a palavra de Deus penetra. São marcas na personalidade. Uma das coisas mais difíceis de tratar são os transtornos de personalidade. Porque são transtornos que são formados enquanto a pessoa está começando a desenvolver a sua personalidade. Ali do primeiro aninho, às vezes até do útero mesmo, né? Que a gente já sabe hoje que tem essa condição da criança captar coisas que a mãe sofre durante a gravidez, né? Chamada memória genética, que já fica ali guardada. E o transtorno de personalidade, ele vai sendo formado quando a criança está crescendo. Dependendo dos pais que tiveram, do que deram ou do que não deram. Ou do que deram até demais, né? Transtorno narcísico, que tem muito hoje, personalidade narcisista, são crianças que têm tudo, que não tem limite para nada, que os pais não dão limite. Quer criar um narcisista? Deixe seu filho solto, enquanto ele está crescendo. Você vai ver que transtorno terrível. São dos mais difíceis de serem tratados. Alguns psicólogos até dizem que não há cura. Mas eu sei de uma coisa, a palavra de Deus penetra nessa personalidade deformada e regenera pelo poder do Espírito Santo de Deus e pelo poder da palavra. Basta você abrir o coração, sabe por quê? A palavra mostra, ó, você é essa pessoa aqui. Você tem isso e isso aqui. Agora você vai deixar o Espírito Santo trabalhar. E tem coisa que não adianta você falar assim, Espírito Santo me ajuda. Tem coisa que você tem que ir lá e fazer o que você tem que fazer. Ele já mostrou para você o que você tem que fazer. Então, se é pensamento, se é transtorno de personalidade, a palavra de dois gumes, a espada de dois gumes penetra neste lugar. Porque Jesus, quando nos salva, Ele nos regenera. E regeneração é para aqueles que se entregam ao Espírito Santo e à palavra de Deus. E diz, Espírito Santo, me molda aqui, me muda aqui. Ele tem esse poder de fazer. Mas Ele não faz se você não disser, venha, eu preciso, eu quero esta área da minha vida mudada, Senhor. Deus não invade o coração, quem invade é Satanás. Porque é ladrão e usurpador. O Senhor não. O Espírito Santo, Ele é gentil. Ele tem o poder muitas vezes, mas daquele que está indo contra ele. Mas se você recebeu Jesus, se você recebeu a palavra, se você está tendo entendimento da palavra, você precisa abrir o coração, a mente, e dizer, Espírito Santo, trabalha nesta área. Eu tenho pensamentos disfuncionais, eu tenho pensamentos fóbicos. Me ajuda, Espírito Santo. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Salmo 139. E o salmista vai discorrendo nesse salmo dizendo que lá no ventre você foi entretecido pelas mãos do Senhor. Isso não é lindo? E no teu livro, no livro de Deus, a tua história ia sendo anotada dia a dia, quando nenhum deles ainda havia. Aí você vai dizer assim, a história, mas por que a minha história foi tão terrível? Deus não tem culpa dessa história. Porque se todos estivessem com Ele, todas as histórias seriam diferentes. Seriam diferentes. É que você nasceu num lar que não quis, ou nasceu com um pai que demorou, como o meu alcoólatra, né? Demorou para aceitar Jesus, né? Então, mas a história que Deus tinha para o meu pai não era aquela. Não era aquela. Nem para o seu. E tanto é que ele mudou, glória a Deus. Meu pai hoje é um homem de Deus. Então, queridos, esse é o poder da palavra. Deixa o Espírito Santo perscrutar seu coração. Deixa o Espírito Santo sondar. Sondar é ir no lugar aonde você não achou ainda o que tem aí. Ele vai, mas tem que ser com a sua permissão. Isso foi uma coisa que eu aprendi, irmãos. Eu era uma mulher muito religiosa, mas o Senhor me ensinou. Tem coisa que Ele não vai mudar se você não entender, não abrir o coração e dizer, vem aqui, Espírito Santo, toque aqui, nesse lugar aqui. Eu quero que isso aqui não aconteça mais. Deixa eu dizer para você, essas mesmas mãos que entreteceram você lá no útero, são as mesmas que se abriram lá na cruz por você. Por isso você está aqui hoje. Ela tem esse poder maravilhoso de te moldar à imagem e semelhança dele. O coração do homem após a queda
tornou-se um coração enganoso. Por isso nós precisamos da palavra. É a maior mentira que vem sendo disseminada nos filmes, nos desenhos animados. Siga teu coração. Não siga teu coração, porque ele é enganoso mais do que até sua própria mente. O seu coração precisa da palavra de Deus. Quem poderá entendê-lo? Aí ele responde, Jeremias 17, 9. Eu, o Senhor, sondo os corações e provo os pensamentos. Deus prova pensamento. Uma coisa que nem o diabo tem poder de saber o que você está pensando. A Bíblia vai me dizer que Deus prova os teus pensamentos. Por que você está pensando isso hoje? Muitas vezes quando vier um pensamento ruim em você, investiga. Por que eu estou pensando isso? O que aconteceu ontem? O que aconteceu há pouco? Por que eu estou triste hoje? Sonda, peça ao Espírito Santo, por que isso, Senhor? Sonda, Deus sonda os pensamentos. O que provocou esse pensamento em você? Eu disse que o pensamento ele é múltiplo. Ele é formado pelo ambiente, por questões intrapsíquicas e um monte de fatores. Mas, você que tem a palavra de Deus, você que ora, você que está caminhando para o céu, está um pensamento ruim aí? Vem, muitas vezes vem. Mas você não pode deixar que ele permaneça aí. Você pode sondar, pedir o Espírito Santo para sondar seu coração, porque ele vai sair. Você tem uma aliança com Deus e pode ter um coração renovado pela palavra. Olha o que o salmista diz, Salmo 131, versículo 1. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não anda à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Quem pode fazer essa oração, faça. Mas tem alguns que precisam tirar o não. Senhor, é orgulhoso o meu coração, arrogante. Eu ando à procura de coisas grandiosas demais para mim. Deus quer te dar uma porção, mas você quer uma coisa grandiosa demais. Olha para essa oração. Aí ele mesmo fala, fiz calar a minha alma, calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Uma criança que mama, estou vendo agora minha netinha, né? Gorda, só mamando o peito. Quando ela termina de mamar, ela não quer mais nada, ela fica ali. Ela não precisa de mais nada, ela não tem preocupação com pagar a conta. O que o salmista está falando é o seguinte, Deus quer que você se coloque na presença dele desta forma, como uma criança desmamada. Sabe, a mãe sabe tudo, é a mãe que dá tudo, é a mãe que faz tudo. Mas não, nós muitas vezes queremos além daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, não é orgulhoso o meu coração. Agora, se o seu precisa tirar ou não, tira. Até porque eu já disse para vocês algum dia atrás, que o orgulhoso nunca chega e fala assim, gente, ore por mim, porque eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Você não vai ver isso nos nossos meios. Então, ore esta oração com sinceridade no seu coração. Se você precisa do não, ok, coloque. Se você tem que tirar o não, tire. Mas uma coisa eu sei, o teu pai que conhece, sonda, ele vai te ver, ele vai te receber, ele vai te perdoar e ele vai te transformar, porque ele conhece você. Não tente se esconder dele, ele sabe quem você é. Sob a aliança do sangue, você pode constatar que a espada fere, mata, mas sabe quem? O velho homem. Mas restaura você numa nova criatura. Essa espada maravilhosa, ela tem esse poder. Cadê as novas criaturas aqui? Levante a sua mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor te resgatou, o Senhor te restaurou. A palavra te purificou. E você está caminhando para entrar no descanso. Vejam agora que eu sim, eu sou Ele. E que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa se livrar da minha mão, diz o Senhor para Moisés, para o povo judeu lá. Ninguém pode sair de debaixo da mão dele. E você que recebeu Jesus, ele tem maior cuidado com você, porque você é como a menina dos olhos, um lugar muito sensível, que ele cuida e que ele guarda. Mas ele quer ver essa sinceridade. Se coloque na presença do Senhor, como uma criança que acabou de amamentar. Tranquilo. Está tudo caindo ao seu redor, mas peça ao Espírito Santo para te ajudar. Porque aí você vai ouvir o Pai falando com você. Você vai ouvir a palavra falando com você. Fique de pé, queridos.